Eu acho muito interessante como existem opiniões totalmente divergentes dentro de uma conversa sobre geopolítica. Eu não estou dizendo aqui uma conversa de especialistas que estudam isso o tempo todo, mas, por exemplo, em uma roda de amigos. Então, geralmente, tem aquela pessoa que não quer conversar sobre geopolítica, porque não acha interessante, mas as que querem, ou elas acreditam que a China já está dominando o mundo e não tem como os Estados Unidos parar ela, e do outro lado, tem as pessoas que acreditam que os Estados Unidos é soberano e ninguém vai conseguir desbancar ele de jeito nenhum. Bom, na minha visão, nada é tão simples, nada é só um lado nem só outro. Existem diversas nuances entre essas visões e a gente pode ver que tanto a China quanto os Estados Unidos estão passando por desafios que há tempos não enfrentavam. Em muitos vídeos, na verdade em 90% deles, eu foco muito nos Estados Unidos. E eu percebi que quando eu falei da China, eu tive bastante interação. Então eu resolvi fazer um vídeo para falar como eu vejo a China e quais problemas atuais eu tenho visto acontecendo dentro da China. E que a situação deles não é tão bonita quanto muitos pintam. Não que a dos Estados Unidos seja maravilhosa. Eles também estão com alguns desafios gigantes, mas eu acredito que esses dois países estão mais entrelaçados do que a maioria pensa. Mas vamos então à China. Muitas pessoas elas acreditam que os chineses vão dominar o século XXI. Então eu vou destrinchar alguns pontos interessantes sobre o mercado chinês para que você entenda em que ponto que eles estão nesse momento. Como o que a gente pode analisar são só os dados que eles divulgam, eu penso que os problemas devem estar muito maiores internamente. Porém, a gente não consegue saber a dimensão por falta de informação. Nos últimos anos, a China tem lidado com uma deflação interna muito grande. Isso pode até parecer bom em primeiro momento, já que o mundo inteiro sofre de um problema de inflação. A questão é que a deflação na economia como um todo, diferente do que muitos imaginam, é muito pior que a inflação. Ela demonstra que as pessoas não estão com coragem de investir no país, não estão com nenhum tipo de apetite ao risco, porque basicamente tudo que elas veem se desvaloriza com o passar do tempo. Só que se a gente for ver essa deflação interna frente a um mundo inteiro inflacionário, atinge a China em cheio, porque internamente o crescimento está caindo e assim, de longe, o maior problema chinês nos últimos anos é o mercado imobiliário, que é massivamente alavancado e ele está deflacionando cada dia mais, ou seja, cada dia custa mais barato um imóvel. Então ninguém quer comprar um imóvel principalmente para investimento, sabendo que daqui a algum tempo ele vai estar valendo menos do que você comprou. Então se por um lado internamente já existe esse problema, por outro a China precisa comprar alguns insumos do resto do mundo por preços cada vez mais caros, porque o mundo está cada vez, como eu falei, com uma inflação maior. Então a China basicamente está sendo espremida. A política deles acabou levando o país a um estrangulamento econômico. E isso leva justamente ao porquê a China está na contramão do mundo em relação às suas taxas de juros. Você vê todos os países com as suas taxas de juros, principalmente as de longo prazo, cada vez maiores, que refletem realmente uma desconfiança no sistema, uma desconfiança que os governos não fazem uma boa gestão do dinheiro público e por isso as pessoas tendem a não investir mais e não emprestar o dinheiro para o governo. E quando você vê a China com taxas extremamente baixas de juros, você deve pensar que, bom, realmente a China então deve ter uma gestão boa desse dinheiro. Mas essa não é a explicação que eu considero correta. Por quê? Porque 95% de todos os títulos chineses estão nas mãos de chineses e instituições chinesas. Então a demanda externa por esses títulos é muito pequena. Ninguém no mundo quer deixar o dinheiro seguro lá na China, emprestando dinheiro para eles. Só que aí que vem a questão. A China faz com que as empresas e instituições se obriguem a comprar esses títulos, porque ela dá benefícios fiscais para as empresas que têm esses títulos. Ou seja, em uma língua mais clara, a China obriga essas empresas a deter os títulos para que elas consigam ser competitivas. Bom, esse é um ponto-chave. Outro ponto é que a China é muito desenvolvida na costa dela. Boa parte das cidades litorâneas tem uma média salarial bem alta e comparável até com a Europa. Porém, se você tira essa parte costeira, a outra parte da China vive na miséria. Só que se você está em uma cidade litorânea, tem seu salário, por exemplo, de $50 mil anuais,
você possivelmente tem bastante dinheiro guardado. E o que você vai fazer com esse dinheiro? Bom, porque assim, os títulos chineses não pagam quase nada, né? A bolsa chinesa, se a gente olhar no curto prazo, até ok, subiu bem ano passado, mas subiu depois de estar na lama. Para você ter uma ideia, a bolsa chinesa ainda está 20 a 30% abaixo dos picos lá da Covid. A gente está falando de uma bolsa que está nos mesmos níveis de 2008, ou seja, quase 20 anos lateralizada. Então, quem acompanha também não vai investir na bolsa chinesa. E vamos falar de imóveis, que sempre foi um investimento interessante para os chineses. Depois dos excessos que as construtoras cometeram, ninguém mais quer investir em imóveis, porque mês a mês eles continuam caindo de valor. Então, você vai tirar dinheiro da China, buscar investir em outros mercados? Não pode. Então, o que sobra para o chinês investir? Basicamente, o único investimento chinês que é viável para manter o poder de compra é o ouro. Eles não querem deixar o dinheiro em um banco médio chinês por medo que ele possa quebrar. Então, basicamente, boa parte dos investidores chineses está comprando ouro. E isso gerou uma demanda absurda pelo metal. Outra coisa interessante é que eles compram ouro para proteger também esse poder de compra deles do yuan. Porque se a gente pegar um espaço temporal maior, um prazo temporal maior, o yuan constantemente está perdendo valor em relação ao dólar. O ano passado foi algo diferente. Bom, até o real brasileiro ganhou do dólar. Então, basicamente, o ouro ele é um ativo com o menor risco possível em um mundo totalmente cheio de risco por todos os lados, principalmente se você é chinês. Então, tem muita gente que vem me perguntar sobre essa questão dos juros chineses. Eu espero que eu tenha conseguido trazer uma clareza sobre isso, porque, de uma forma ou de outra, a China está controlando a curva de juros. E da mesma maneira que o Japão fez isso artificialmente desde 2001, a China está fazendo a mesma coisa e o resultado a gente pode ver que é o mesmo, que é a deflação. E a deflação acabou com o Japão. Ela destruiu internamente o país e transformou ele de um país que poderia ter disputado com os Estados Unidos a hegemonia de liderança mundial para um país altamente endividado, velho e que, basicamente, ele está na beira do colapso interno. Então a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos dessa história, tanto do Japão quanto da China, né? Então, assim, caso você queira acompanhar um pouco mais sobre as minhas teses, sobre os países, os metais, acompanhar a dedo o que eu venho fazendo e como eu estou me posicionando na minha própria carteira para esse momento, vire membro do canal. Só para você ter ideia, a carteira somente em 2026 já ultrapassou 30% de valorização. Ou seja, a gente está num momento de bull market insano dos metais. E a gente precisa dar um jeito de surfar ele da melhor forma possível. Então, caso você queira falar diretamente comigo para a gente conversar, preencha um formulário que eu deixei aqui embaixo na descrição que eu entro em contato com você. Bom, o que eu tinha para passar hoje era isso, tá? Um abraço e ótimos estudos para vocês.